Bom TV, nós tivemos um problema técnico, mas agora já está resolvido. O nosso áudio está em perfeitas situações agora para estarmos dando continuidade ao nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Na sequência da nossa entrevista, conversaremos com o Dr. Nereu Peplov. Ele é advogado, mas nas horas, não digo vagas, ele é professor de Aikido. Bom TV, Dr. Nereu, obrigado pela sua participação hoje no nosso programa. Mesmo digo, Maurício, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o Aikido, que, por ser uma arte nova, é pouco conhecida ainda. Eu acho que você está ajudando, né, e a gente treinando o Aikido, tem que ajudar a divulgar essa arte que é pouco conhecida, né? Se nós fôssemos bem objetivos dizendo o que é o Aikido, o que o senhor poderia dizer para os nossos telespectadores? Deixando de lado assim muitas considerações, a gente pode resumir o seguinte, que é um caminho para você conseguir a harmonia com toda espécie de vida, que seria esse Ki, essa energia, né? Para as pessoas terem uma ideia mais ou menos do que seria, quer dizer, a grosso modo, seria mais ou menos uma espécie de Tai Chi Chuan, que na verdade significa a mesma coisa, mas em contato com outra pessoa, como uma defesa pessoal seria. Aqueles movimentos lentos, circulares do Tai Chi Chuan, você acaba empregando no Aikido como uma arte de defesa. E culturalmente, ela vem da onde? Vem da China, vem do Japão? Do Japão. Com esse nome ele é conhecido a partir de 1943, quando o fundador do Aikido, que é Morihei Ueshiba, batizou, vamos dizer assim, a arte com esse nome. A partir de 43. É uma arte nova. E o senhor há quanto tempo já pratica o Aikido? 12 anos. 12 anos, desde 96. E aqui em Curitiba, como é que nós estamos, então, dentro das escolas de Aikido? Né? O senhor é professor, né? A gente está engatinhando ainda, vamos dizer assim, né? Ainda é o começo. Para você ter uma ideia, o Aikido aqui no Brasil tem 44 anos de idade agora. Então, quer dizer, isso perto de tradições milenares, aquela coisa toda, é praticamente um recém-nascido, né? Então, aqui em Curitiba também, mais novo ainda, porque há 12 anos que está aqui. E falando do Aikido e das outras artes marciais, o que nós podemos dizer aos nossos telespectadores de que o Aikido nasceu antes do Karatê, antes do Judô? Na verdade, é uma coisa assim, que o Aikido, na verdade, ele é uma espécie de uma síntese de todas as artes marciais, né? Basicamente, se tem como principal, assim, digamos, a mais antiga de todas, o Jiu-Jitsu, talvez que tenha nascido na Índia. Então, há muitas artes marciais derivaram daí do Jiu-Jitsu e tudo mais. Mas hoje em dia, o Aikido, como ele foi considerado pelo fundador, né, Morihei Ueshiba, ele não pode se encaixar realmente no que a gente chama de arte marcial, né? Então, porque você, quando fala em arte marcial, você já pensa em luta. E o Aikido não é luta. É uma filosofia, né? Então? Porque seria mais ou menos uma forma de comportamento, na verdade, né? É uma maneira de você se comportar. Porque o Aikido, ele é fundamentalmente contra a luta, contra a briga, contra os conflitos. A ideia da gente é eliminar os conflitos. Nós temos sempre aqueles dizeres dizendo mente sã, corpo são. Vocês trabalham bastante em cima disso? Bastante, né? Porque a ideia do Aikido, naturalmente, existe uma palavra em japonês que se pronuncia o agatsu, né? Que significa você vencer a si próprio. Né? E quando você começa a lutar, a trabalhar nesse sentido de vencer a si próprio, você está, por exemplo, procurando ser uma pessoa melhor, deixar de lado coisas do tipo do ego, aquela coisa de paixões e violência, não sei o quê. Você está trabalhando em você mesmo sempre, à medida que você está treinando Aikido. E enquanto você treina Aikido, no seu dia a dia, você leva o que você treinou para o seu dia a dia. Doutor Nereu, eu acho que muitos que estão acompanhando nosso programa, eles estão estressados. O estresse do dia a dia leva muitas pessoas, de repente, não saber o que fazer. O senhor recomendaria o Aikido para estar desestressando? Totalmente. Porque, inclusive, por exemplo, quando eu comecei a treinar Aikido, eu tinha um amigo um pouco mais velho do que eu, e o sujeito separadão em casa e tal. Eu falei, vamos treinar Aikido comigo, né? Aí eu levei ele um dia para um treino, para assistir o treino, bem no comecinho. E ele chegou a dormir no treino, ele dormiu. Depois ele não, eu fiquei meio assustado com os tombos de vocês, não sei o quê. Eu falei, mas entra, é bom para desestressar e tudo. Ele falou assim, não, mas eu já me desestresso no sábado de tarde, eu jogo meu futebolzinho, né? Mas o problema é o seguinte, a hora que você começa a pensar dessa maneira,
Se você vai jogar um futebolzinho, que seja de tarde, pensando em desestressar e coisa e tal, você dentro do futebol você começa a ver aquela existência de conflitos, que é justamente o que o Aikido procura eliminar. Então, se você vai jogar futebol, você é obrigado a ganhar do time contra você, é obrigado a fazer gol, você pode levar um chute na canela, você pode quebrar a canela de alguém, entende? Então, aí se você perde o jogo, você sai de lá nervoso, se você ganha, você sai eufórico, não é? Então, na verdade, essa ideia de desestressar não existe em outras atividades esportivas, né? Porque você está sempre pensando naquela coisa de competir ou de vencer, e no Aikido não existe isso.